Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento assobiava suavemente pelas ruas desertas da cidade, carregando consigo poeira e o doce aroma de jardins floridos. Em um beco estreito, um menino magro e sujo agachava-se na calçada, observando timidamente o mundo dos ricos que jamais conhecera. Suas mãos tremiam, não de medo, mas com uma estranha e silenciosa determinação. A poucos metros de distância, uma limusine preta parou. A porta se abriu e uma mulher ricamente vestida, uma milionária paralítica desde um trágico acidente, foi ajudada a sair. Seu olhar, inicialmente orgulhoso e altivo, examinou o jovem com divertimento. Seus olhos brilharam com uma curiosidade desdenhosa enquanto ele se aproximava dela. Eu posso curá-la com as suas sobras, senhora, disse ele com a voz fraca, mas cheia de convicção. Ela irrompeu numa gargalhada cristalina, quase zombeteira, incapaz de levar a sério aquela promessa improvável. Mas por trás de sua diversão, havia uma curiosidade que ela se recusava a admitir. O menino, imperturbável, começou a traçar gestos precisos no ar, seus olhos brilhando com uma luz estranha. E então, lentamente, quase imperceptivelmente a princípio, algo mudou. Um arrepio percorreu seu corpo, um leve formigamento que se transformou em uma sensação de vida. A milionária sentiu seus músculos se tensionarem, seus membros obedecendo à sua vontade mais uma vez. Seu riso congelou, substituído por puro espanto. O menino, humilde e silencioso, curvou a cabeça. Não havia orgulho nem ostentação, apenas uma calma estranha e poderosa. A riqueza e o poder que ela possuíra durante toda a vida não eram nada comparados à força que emanava daquele menino de rua. E naquele exato momento ela entendeu, às vezes os milagres vêm de onde menos se espera. A milionária piscou, incrédula com o que acabará de acontecer. Suas mãos tremiam enquanto as movia pela primeira vez em anos. Cada gesto era uma descoberta, uma mistura de medo e admiração. Como? Ela gaguejou, a voz embargada pela emoção. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de tristeza, pura e absoluta gratidão. O menino, imóvel, observava-a com uma calma quase sobrenatural. Não havia arrogância, nem exigência de recompensa. Apenas uma força tranquila, a certeza de que o que fizera era certo. Ao redor deles, o mundo parecia prender a respiração. Os transeuntes pararam fascinados, cochichando entre si. Alguns acreditavam em um milagre, outros em uma ilusão. Mas ninguém podia negar o que acabavam de ver. A paralisia havia desaparecido. A milionária ajoelhou-se diante dele, segurando suas mãos num misto de pânico e gratidão. Eu não sei como te agradecer, murmurou ela com a voz embargada pelos soluços. O menino deu um leve sorriso, quase tímido. Não me agradeça, apenas lembre-se de que a verdadeira riqueza não é o dinheiro, mas o que você faz pelos outros. Ela assentiu, finalmente compreendendo que um mundo inteiro de privilégios não valia nada comparado a tamanha coragem e bondade. E naquele beco silencioso, sob o céu que escurecia, um laço estranho e inquebrável acabará de ser forjado entre o menino e a mulher que ele acabará de salvar. No dia seguinte, a milionária, ainda abalada pelos acontecimentos do dia anterior, convocou seus conselheiros e assistentes para seu amplo escritório iluminado. Seu olhar já não ostentava a arrogância habitual, estava repleto de uma determinação renovada. Quero encontrar aquele menino, declarou ela com firmeza. Ele salvou minha vida, e não posso ficar de braços cruzados enquanto alguém com um coração tão puro vive em sofrimento. Suas assistentes trocaram olhares perplexos. Algumas murmuraram que era loucura, outras que era impossível. Mas ela não deu ouvidos a ninguém. Contatou seus conhecidos, mobilizou seus recursos e iniciou uma busca discreta por toda a cidade pela criança. Enquanto isso, o menino continuava vivendo nas ruas, sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ele ainda se lembrava da risada da milionária e do espanto em seus olhos. Mas o que mais o intrigava era a sensação de que aquele encontro não fora mera coincidência. Poucos dias depois, carros de luxo circulavam pelos becos escuros onde ele pedia esmola. Homens de terno saíam dos veículos com documentos e cartas, procurando o menino que havia realizado o impossível. Quando ele finalmente foi encontrado, a milionária saiu da limusine por conta própria. Seu rosto, iluminado por uma emoção genuína, revelava uma mistura de gratidão e respeito. Ela estendeu a mão para ele, não como uma mulher rica faria a um menino pobre, mas como um ser humano grato àquele que havia mudado sua vida. Quero te dar uma chance de viver de forma diferente, disse ela suavemente. Comigo, você nunca mais precisará sobreviver nas ruas. O rapaz olhou para ela, cauteloso, mas intrigado.
ele aprenderá a desconfiar do mundo dos ricos e de suas promessas. Contudo, algo em seu olhar lhe dizia que desta vez era diferente. Assim, um pacto silencioso foi formado entre eles, o de um destino inesperado, onde riqueza e pobreza se misturavam em uma aliança improvável, porém poderosa. O menino entrou pela primeira vez na vasta mansão do milionário. Cada passo que dava no piso de parquete polido parecia ecoar de um mundo que ele jamais imaginara. As paredes eram adornadas com pinturas antigas, lustres de cristal cintilavam no teto e o ar exalava o aroma sutil do luxo. Para ele, tudo era ao mesmo tempo fascinante e avassalador. Estava acostumado a becos escuros, caixas de papelão e poeira, não a corredores intermináveis e móveis preciosos. Cada objeto parecia contar uma história de riqueza e poder, mas também de distanciamento entre as pessoas. O milionário atencioso percebeu seu desconforto. Não se preocupe, você não tem nada a temer aqui. Não precisa entender nada do que está vendo agora. Fique à vontade. Mas ele logo percebeu que todos na casa o olhavam com curiosidade, alguns com simpatia, outros com suspeita. Os assistentes e conselheiros trocavam cochichos, e alguns olhares frios revelavam um julgamento silencioso. Quem é esse garoto de rua, ousando entrar em nosso mundo? Apesar da desconfiança, o menino não demonstrava medo. Observava tudo atentamente, imaginando como sobreviveria naquele novo mundo sem perder sua identidade. Sua desconfiança aumentou quando viu alguns funcionários tratando os hóspedes com um protocolo rígido que ele nunca havia presenciado. Ali o dinheiro ditava as regras, e cada sorriso parecia calculado. No entanto, a milionária não o deixou sozinho. Ela o convidou para jantar, compartilhando histórias de sua vida, seus fracassos, sua fortuna, mas também sua solidão. Aos poucos, o rapaz compreendeu que por trás da riqueza havia um vazio que o dinheiro não podia preencher. E em algum lugar, nessa mistura de fascínio e medo, um laço único se forjou entre eles, uma confiança frágil porém poderosa. Mas esse mundo não permaneceria simples. Os sussurros, o ciúme e a incompreensão alheios logo testariam a aliança deles. E o garoto teria que aprender rapidamente que salvar alguém da paralisia era apenas o primeiro passo em um caminho muito mais complexo. Algumas semanas depois, o menino começou a se acostumar com esse novo mundo. Aprendeu a se movimentar pela mansão, a compreender as regras invisíveis que governavam a casa, mas permaneceu sempre vigilante. A desconfiança que nutria por esse mundo não havia desaparecido. Naquele dia, em um almoço formal, vários convidados influentes estavam presentes. Eles discutiam negócios, dinheiro e poder, e seus olhares se demoravam nele, às vezes curiosos, às vezes zombeteiros. Um deles, um jovem herdeiro arrogante, chegou a ousar sussurrar para o vizinho: "Quem foi que deixou esse garoto entrar aqui? Ele parece um mendigo." O menino sentiu o peso daqueles olhares, mas manteve a cabeça erguida. Ele já havia sobrevivido a coisas muito piores nas ruas, e essa arrogância apenas o lembrava de que o mundo dos ricos podia ser cruel, mesmo sem violência física. A milionária, sentada ao lado dele, percebeu a tensão. "Ignore-os", murmurou ela suavemente. "Você não tem nada a provar aqui, a não ser para si mesmo." Mas a situação foi além. Alguns funcionários, com inveja da atenção que o milionário dedicava ao menino, começaram a espalhar boatos sobre ele, que ele só se interessava por dinheiro, que era ingrato ou pior, que poderia trair a confiança da mulher que o salvara. Esses sussurros se espalharam como uma sombra silenciosa, testando sua paciência e sua capacidade de navegar nesse mundo implacável. Certa noite, sozinho em uma das vastas bibliotecas da mansão, o rapaz refletiu. Ele compreendeu que se adaptar ali significava não apenas aprender boas maneiras e regras, mas também se defender da inveja e da intriga. Sua vida acabará de mudar, mas cada nova porta que abria podia esconder uma armadilha. E foi então que o menino decidiu. Ele não iria simplesmente sobreviver neste mundo. Ele iria entrar nele com suas próprias regras, mantendo intacta sua coragem, lealdade e determinação. Porque em um mundo onde o dinheiro podia comprar tudo, apenas sua força interior seria seu verdadeiro trunfo. Alguns dias depois, a tensão que vinha se acumulando há semanas finalmente explodiu. Durante um coquetel oferecido na mansão para celebrar uma nova aquisição do milionário, vários convidados influentes se mostraram particularmente desagradáveis com o rapaz. Um deles, o jovem herdeiro arrogante, deu um passo à frente com um sorriso cruel. "Então, você é o pequeno prodígio das ruas de quem todos estão falando?" disparou ele com a voz doce porém cortante. "Você realmente acha que pertence a este lugar?" O garoto não se mexeu. Seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade calma, quase intimidadora. Ele sabia que qualquer reação exagerada seria prejudicial.
Respirou fundo e respondeu com voz firme, porém educada: não estou aqui para substituir ninguém. Estou aqui porque me deram uma chance. E não vou desperdiçá-la. Uma risada zombeteira ecoou pela sala, mas alguns convidados permaneceram em silêncio, intrigados com sua autoconfiança. O milionário, de pé ao lado dele, colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Ele salvou minha vida. O que você pensa é irrelevante. Mas a provocação não terminou aí. O jovem herdeiro, furioso por não se deixar intimidar, fez um movimento repentino em direção ao rapaz, derramando acidentalmente um copo de vinho em sua camisa. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Todos os olhares estavam fixos neles. O rapaz manteve a calma, enxugou delicadamente a camisa e olhou o herdeiro diretamente nos olhos. Pode derramar o vinho, mas não pode voltar atrás no seu julgamento precipitado. Sua voz, clara e ponderada, ecoou pela sala, e até mesmo alguns convidados acostumados a discussões de salão se surpreenderam com sua audácia. Naquele instante, algo mudou na atmosfera. Os murmúrios de ciúme e dúvida se dissiparam, substituídos por um respeito cauteloso. O rapaz acabará de demonstrar que, apesar do passado e da pouca idade, não era um mero mendigo ou um espectador deste mundo. Ele era um protagonista por direito próprio. A milionária sorriu, orgulhosa e admirada. Ela sabia que aquilo era apenas o começo, que outros testes mais sutis e perigosos o aguardavam. Mas naquela noite, o rapaz havia vencido sua primeira batalha em um mundo onde riqueza nem sempre era sinônimo de poder real. Poucos dias após o coquetel, o jovem percebeu que a atmosfera ao seu redor havia mudado. Os sussurros dos convidados e de alguns funcionários eram mais insistentes, mais calculados. Ele logo percebeu que havia um plano em andamento para desacreditá-lo publicamente e retratá-lo como um impostor, um oportunista que se aproveitava da generosidade do milionário. Certa manhã, enquanto ajudava o milionário a organizar uma conferência beneficente, um dos assessores corruptos aproximou-se dele com um sorriso falso. Sabe, alguns convidados acham estranho que alguém como você. Sua voz se perdeu diante do olhar penetrante do rapaz. Ele não terminou a frase, mas a mensagem era clara. Estavam esperando o momento certo para humilhá-lo diante de todos. O garoto, porém, não se deixou enganar. Ele havia crescido nas ruas, onde cada sorriso podia esconder uma armadilha e cada palavra, uma arma. Decidiu então elaborar sua própria estratégia, uma maneira de virar o jogo a seu favor. Naquela noite, na conferência, tudo parecia normal. Os convidados chegaram elegantemente vestidos, discutindo negócios e filantropia. Mas, no momento crucial, o assessor corrupto fez sua jogada, acusou o jovem de mentir sobre suas origens e de manipular o milionário para proveito próprio. Todos os olhares se voltaram para ele, alguns curiosos, outros desconfiados. O menino manteve a calma. Deu um passo à frente lentamente, com os olhos fixos em toda a sala, e com voz clara e confiante, contou sua história, sua infância nas ruas, suas lutas para sobreviver e como descobriu esse poder inesperado que salvara o milionário. Falou com honestidade, humildade e força, demonstrando que tudo o que conquistara não era mentira, mas fruto de sua coragem e determinação. O silêncio se instalou. Os murmúrios de dúvida transformaram-se em admiração. Até mesmo aqueles que haviam conspirado contra ele se viram incapazes de contradizer a verdade que ele afirmava com tanta convicção. O milionário, comovido, levantou-se e declarou diante de todos: posso atestar cada palavra. Ele é a personificação do que significam a verdadeira força e lealdade. Naquele exato momento, o menino compreendeu que neste mundo de riqueza e poder, a verdade e a integridade poderiam ser armas mais poderosas do que o dinheiro ou a influência. Mas ele também sabia que outros desafios, mais sutis e perigosos, o aguardavam, e que toda vitória neste mundo exigia vigilância e inteligência. Algumas semanas depois, um novo convidado entrou para o círculo do milionário, um homem elegante com um sorriso frio e calculista. Conhecido no mundo dos negócios por suas manipulações e pela reputação de predador implacável. No instante em que pôs os olhos no rapaz, um sorriso gélido se abriu em seus lábios. Então é ele? Sussurrou para seu assistente, o garoto que ousa desafiar nosso mundo. Ele logo percebeu que o garoto não era apenas um protegido da milionária, mas um elemento capaz de atrapalhar seus planos. Decidiu então testar sua lealdade e vulnerabilidade. Durante um jantar particular, o homem aproximou-se do rapaz com uma cortesia fingida, mal disfarçando a sua arrogância. Suponho que acredite que o seu lugar aqui é merecido, disse ele com a voz suave, mas venenosa. Mas sabe mesmo no que está se metendo? Este mundo não tem lugar para os fracos.
O menino, calmo, mas vigilante, respondeu simplesmente: nunca acreditei que este mundo seria fácil. Mas sei de uma coisa, jamais trairei aquele que me deu uma oportunidade. O homem soltou uma risada seca. Veremos. Gente como você da rua nunca dura muito no meu mundo. O que se seguiu foi uma série de manobras desonestas. O homem começou a espalhar boatos, manipular funcionários e orquestrar situações para humilhar o menino diante de investidores e convidados influentes. Cada encontro se tornou um teste de força mental e estratégia para o jovem. Mas em vez de se intimidar, o garoto observou, aprendeu e planejou. Cada sorriso falso, cada comentário venenoso, cada armadilha preparada tornou-se uma peça do seu quebra-cabeça. Ele sabia que esse novo antagonista não era apenas um obstáculo, era uma oportunidade para provar sua resiliência e inteligência. E quando a noite caiu sobre a mansão, o rapaz ficou parado no hall, encarando a entrada. Ele sabia que o jogo tinha acabado de começar e que essa luta pelo poder testaria tudo o que ele possuía: coragem, lealdade, astúcia e, acima de tudo, seu coração. Poucos dias após a chegada do homem misterioso, o garoto observou atentamente seus movimentos, suas palavras e suas alianças. Ele compreendeu que para sobreviver naquele mundo, precisava não apenas permanecer leal ao milionário, mas também antecipar todas as armadilhas. A oportunidade surgiu durante uma grande reunião com importantes investidores, onde o homem tentou desacreditar o rapaz insinuando que ele estava manipulando o milionário para seu próprio benefício. Os convidados cochicharam, alguns franziram a testa, outros pareceram se divertir com o aparente escândalo. Em vez de reagir diretamente, o menino optou por uma estratégia de humildade e uma demonstração sutil de competência. Ele interveio com calma. Antes de julgar alguém, talvez devêssemos examinar os fatos, disse ele, com sua voz clara ecoando na sala. Em seguida, apresentou documentos, provas concretas de suas ações passadas, como ajudar a organizar eventos para arrecadar fundos, suas iniciativas para garantir contratos vantajosos para a empresa do milionário e até mesmo seu papel discreto, porém essencial, na preparação da conferência beneficente anterior. Cada palavra, cada gesto demonstrava não apenas sua inteligência, mas também sua lealdade inabalável. Os investidores intrigados e impressionados começaram a cochichar entre si. Até mesmo alguns funcionários que haviam duvidado dele passaram a olhá-lo com um respeito renovado. Percebendo que seu plano havia falhado, o homem tentou retomar o controle com um sorriso forçado. Interessante. Mas podemos realmente confiar em alguém que veio do nada? O menino, sem perder a compostura, simplesmente respondeu: o que uma pessoa é capaz de fazer na adversidade demonstra muito mais do que o que ela possui. Um silêncio respeitoso se instalou. Os murmúrios maliciosos se dissiparam, substituídos por uma crescente admiração pela coragem e estratégia do rapaz. A milionária, sentada ao lado dele, sorriu orgulhosamente. Ela compreendia que aquele jovem não era apenas um milagre para ela, mas também um aliado formidável e brilhante naquele mundo de poder e manipulação. Pela primeira vez, o menino sentiu que não estava mais apenas em uma posição de sobrevivência, ele estava começando a assumir o controle de seu destino. Algumas semanas depois, o menino descobriu que o homem de sorriso gélido não se contentava com meras manobras públicas. Desta vez, ele recorreu a um ataque direto e pessoal, visando não apenas manchar a reputação do menino, mas também minar a confiança que o milionário depositava nele. Tudo começou com uma carta anônima discretamente colocada na mesa da milionária. A carta insinuava que o rapaz estava manipulando suas emoções para obter seu dinheiro e influência. As palavras eram cuidadosamente escolhidas, insidiosas, porém verossímeis. Alguns funcionários cúmplices ou manipulados começaram a sussurrar essas insinuações pelos corredores da mansão. O garoto, avisado por um aliado de confiança, imediatamente percebeu a armadilha. Ele entendeu que não se tratava apenas de um ataque contra ele, mas de um teste à sua lealdade e discernimento. Em vez de entrar em pânico ou reagir impulsivamente, decidiu confrontar o homem estrategicamente. Durante um jantar a sós, ele a confrontou calmamente. Você está jogando um jogo perigoso. Esses rumores, essas insinuações, todos sabem que você está tentando nos dividir. Mas saiba disto, eu jamais trairei aquela que me deu a chance de viver de forma diferente. O homem sorriu, mas desta vez seu sorriso perderá a frieza. Ele não esperava tanta lucidez e compostura. Você é inteligente, mas ainda subestima o poder da manipulação. O menino respondeu com voz firme porém calma, talvez, mas a verdade e a integridade têm mais peso do que suas mentiras. E aqueles que procuram semear a discórdia muitas vezes descobrem que estão traindo a si mesmos. Nesse instante a milionária entrou na sala,
tendo descoberto a carta por meio de suas próprias investigações. Ela olhou para o rapaz com uma mistura de orgulho e alívio. Eu acredito em você e sei que você nunca me decepcionará. Aqueles que tentarem te prejudicar não vencerão. O menino sorriu levemente. Ele sabia que aquela vitória era apenas temporária e que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Mas pela primeira vez, sentiu que seu lugar no mundo não estava mais em risco e que sua inteligência e coragem poderiam resistir a qualquer plano. Com o tempo, o garoto começou a entender as regras tácitas desse mundo luxuoso e complexo. Ele havia sobrevivido às intrigas, aos rumores e aos ataques pessoais, e agora sabia que não só podia se defender, como também influenciar os acontecimentos ao seu redor. Certa manhã, ele propôs ao milionário uma ideia ousada para uma nova iniciativa filantrópica. Em vez de simplesmente fazer doações tradicionais, sugeriu criar um programa para ajudar crianças de rua, usando sua experiência pessoal para desenvolver soluções concretas e eficazes. A milionária, impressionada com sua visão e determinação, aprovou imediatamente. Juntos começaram a mobilizar os recursos do império dela para implementar o projeto. Mas o mais notável foi a maneira como o rapaz gradualmente ganhou confiança em si mesmo e em sua autoridade. Na primeira reunião com os principais investidores, ele não se limitou a falar de números e estatísticas, contou histórias, falou de vidas reais que presenciou, de sofrimento e esperança. Sua sinceridade cativou os participantes, transformando o que poderia ter sido uma simples apresentação em um momento de verdade e emoção. Nem mesmo o novo antagonista, sentado num canto da sala, conseguiu esconder seu espanto. Ele havia subestimado a capacidade do garoto não só de sobreviver neste mundo, mas também de prosperar e impor sua visão. O milionário, orgulhoso e emocionado, apertou-lhe a mão no final da reunião. Você não é mais apenas meu protegido, você é meu parceiro em tudo o que fazemos. O menino sorriu, sentindo pela primeira vez que sua vida havia mudado irreversivelmente. Ele não era mais alguém dependente da generosidade alheia. Era o arquiteto do próprio destino, capaz de guiar e inspirar, e pronto para enfrentar qualquer desafio que o mundo lhe reservasse. Na mansão, sob as luzes brilhantes e os olhares de admiração, ele finalmente compreendeu uma verdade simples porém poderosa. Coragem, inteligência e lealdade podem transformar a vida de uma pessoa, não importa de onde ela venha. E neste mundo onde o dinheiro manda em tudo, aquele garoto de rua acabará de demonstrar que o verdadeiro poder reside no coração e na mente. Certa noite, enquanto a cidade dormia sob um véu de neblina, a mansão foi subitamente mergulhada no caos. Um alerta de segurança soou. Intrusos haviam invadido a propriedade, buscando apoderar-se de documentos importantes relacionados aos negócios e à fortuna do milionário. O menino, despertado pelo barulho, foi o primeiro a reagir. Ele imediatamente compreendeu que não se tratava de um simples assalto. Alguém estava tentando enfraquecê-lo, para testar sua capacidade de proteger quem o havia salvado. Sem perder um segundo, pegou uma lanterna e esgueirou-se pelos corredores escuros, guiado pelo instinto. A milionária, imobilizada pela paralisia que sofrerá no passado, estava apavorada. Seus assistentes corriam freneticamente, tentando isolar a área. Mas o menino permanecia calmo, analisando cada sombra, cada som. Ele sabia que sua presença e seu raciocínio lúcido eram a melhor chance de sobrevivência deles. Ao encontrar o primeiro intruso, ele usou sua velocidade e inteligência para neutralizá-lo silenciosamente, evitando qualquer ruído que pudesse alertar os outros. Um a um, ele conseguiu subjugar os agressores, usando não apenas sua força física, mas também estratégias que havia aprendido nas ruas: observação, antecipação e astúcia. Finalmente, ele correu até a milionária, levando-a para um lugar seguro. Ela olhou para ele, com os olhos cheios de gratidão e admiração. Você me salvou, de novo, murmurou ela com a voz trêmula, mas repleta de respeito. O menino deu um sorriso fraco. É meu trabalho proteger você. Mas o que eu quero que você entenda, é que eu não estou sozinho. Precisamos ser uma equipe, enfrentando este mundo que busca nos dividir. Naquela noite, a relação entre o menino e o milionário mudou profundamente. Não era mais apenas uma aliança baseada em gratidão e proteção. Agora eram parceiros, unidos pela confiança, coragem e a convicção de que juntos poderiam superar qualquer perigo. Mas nas sombras, o homem com o sorriso gélido observava, silencioso e furioso. Ele havia falhado por hora, mas sabia que o jogo não havia terminado. E desta vez, ele estava pronto para jogar uma carta ainda mais perigosa. Poucos dias após o ataque noturno, o menino percebeu que o homem de sorriso gélido planejava algo mais sinistro.
Desta vez, não se tratava apenas de força ou intriga pública. Ele queria atacar a confiança entre ele e o milionário, semear dúvidas e criar discórdia. Durante uma reunião privada com a milionária, o antagonista tentou a sua sorte. Ele espalhou informações falsas, insinuando que o rapaz estava agindo por interesse próprio, manipulando as emoções dela para obter mais poder dentro da empresa. Alguns funcionários começaram a hesitar, lançando olhares incertos. Mas o rapaz já havia previsto essa manobra. Calmamente ele expôs toda a verdade, as provas de seus atos de lealdade, seus esforços altruístas em prol da caridade e até mesmo os pequenos gestos cotidianos que demonstravam sua integridade. Falou com uma mistura de humildade e firmeza que deixou todos os presentes sem palavras. O milionário, observando sua coragem e sinceridade, levantou-se e declarou diante de todos: "Eu lhe dei uma chance, e ele provou ser digno da minha confiança, mais do que qualquer outro aqui. Tudo que vocês veem é fruto de sua lealdade e de seu coração." O homem de sorriso gélido, vendo seu plano falhar pela última vez, recuou. Sua arrogância fora derrotada pela inteligência, coragem e integridade do garoto. Ele saiu da sala derrotado, mas deixando para trás um respeito silencioso por aquele adversário que jamais conseguirá manipular. O menino finalmente pôde respirar. Ele não era mais um mendigo, nem simplesmente um protegido. Era um parceiro respeitado e um líder por direito próprio, capaz de navegar no complexo mundo da riqueza e do poder. O milionário colocou a mão em seu ombro. "Você não mudou apenas a minha vida. Você mudou a minha e a vida de todos que ajudamos." Na mansão agora silenciosa, rodeado de luz e admiração, o rapaz compreendeu que a sua força residia não só nas suas ações ou na sua sobrevivência, mas também na sua capacidade de se manter fiel a si mesmo, de ser leal e de transformar as provações em oportunidades. E enquanto observava a cidade cintilar através das vastas janelas, ele sabia que, não importando os desafios que o aguardassem, ele havia encontrado seu lugar e, mais do que isso, havia encontrado o poder de mudar o mundo ao seu redor.